Esse é o próximo bloco, então, a gente tem a professora Emma Ota, que dispensa apresentações, e o Vinícius Praz e Davi, que vão estar mediando aí, né? Então, o Vinícius, ele é psicólogo, doutorando no programa e atua aqui auxiliando no Instituto de Psicologia os pesquisadores no delineamento experimental de dados, né? E a professora Emma Ota aí, a nossa responsável por todo esse evento e todo esse painel. Então, bem-vindas e boa tarde. Prazer em estar aqui com você, Vinícius, e dando início, então, ao nosso segundo bloco. Nós vamos aprender com outros profissionais de outros grupos que desenvolvem trabalhos na área de gemelaridade. A primeira apresentação que será feita pela doutora Scarlett Hernandes Biancolin. Ela é, então, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, né? Uma especialista na área de medicina fetal. É um grande prazer tê-la aqui conosco, doutora Scarlett. Vamos aprender muito com a senhora. Boa tarde. Meu nome é Scarlett, eu sou ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal, e sou assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tá? E sou responsável pelo setor de gestação múltipla. E hoje vou conversar com vocês sobre os tipos de gestação gemelar. Falar brevemente sobre o conceito de corionicidade, né? E algumas implicações com relação a isso. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Para o sexto encontro de gêmeos da USP e passar um pouco desse conhecimento, né, que nós temos do nosso dia a dia na ultrassonografia e segmento de pré-natal das gestações gemelares. Então, a gestação de gêmeos, quando uma mulher descobre que está grávida de gêmeos, ela tem múltiplas dúvidas, né? Então, e muitas delas são em que se os bebês vão ser idênticos ou se tem chance dela ter um casal. Então, essas perguntas, elas são respondidas pelos conceitos que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, para responder essas perguntas, eu preciso ter conceitos claros sobre a zigoticidade e a corionicidade da gestação. Então, a zigoticidade equivale ao número de zigotos ou embriões que deu origem àquela gestação. Então, eu tenho gemelares dizigóticos e tenho gemelares monozigóticos. O próprio nome diz, né? Gemelares dizigóticos vem de 2 embriões. Gemelares monozigóticos vem de 1 embrião. Então, gemelares dizigóticos, eles são provenientes da fecundação de 2 espermatozoides com 2 óvulos, né? E isso culminará em 2 seres geneticamente distintos. Então, eu tenho 2 bebês que têm genéticas diferentes. Na verdade, são 2 gestações que só acontecem de uma forma concomitante, ao mesmo tempo naquela mulher. Agora, as gestações monozigóticas, elas são provenientes da fecundação de um espermatozoide por um óvulo, né? Em que esse zigoto, por algum estímulo, ele se dividiu, tá? Então, essa divisão, ela pode culminar em 2 recém-nascidos ou 2 bebês que são geneticamente idênticos, tá? A depender se a gestação é monozigótica ou dizigótica, eu vou ter um número de placentas e um número de bolsas amnióticas diferentes, tá? Então, a corionicidade equivale ao número de placentas daquela gestação. Então, se eu tenho uma placenta na gestação, vão ser gemelares monocoriônicos, igual a essas 2 imagens aqui, tá? Aqui representa uma placenta com 2 cordões umbilicais saindo dela, tá? E quando eu tenho 2 placentas na gestação, ela é denominada de gestação dicoriônica. Então, 2 placentas distintas, separadas, tá? Agora, a amnionicidade, ela equivale ao número de bolsas da gestação. Então, se eu tenho uma bolsa amniótica, a gestação vai ser classificada como monoamniótica.
E quando eu tenho duas bolsas amnióticas, a gestação vai ser classificada como diamniótica, tá? Então, eu posso ter a combinação do número de bolsas e de placentas. Uma gestação que tem duas placentas separadas, sempre vão ter duas bolsas separadas também, tá? Então, uma gestação dicoriônica, ela é sempre diamniótica. Agora, uma placenta monocoriônica, ela pode ter uma bolsa só ou duas bolsas só. Agora, em gestações gemelares dicoriônicas, então, que tem duas placentas separadas, eles equivalem a 80% de todos os gêmeos. Então, a maioria dos gêmeos tem duas placentas e duas bolsas, tá? Isso quer dizer que esses gêmeos vão ser diferentes? Não. A maioria desses bebês, né, de gemelares de duas placentas, eles vão ser diferentes, sim, em 90%. Mas 10% deles vão ser idênticos, porque o embriãozinho, ele se dividiu muito precocemente, naquelas gestações monozigóticas. Então, dos gemelares que têm duas placentas e duas bolsas, lembrar que a maioria dos casos de todos os gêmeos. Agora, em uma gestação monocoriônica, equivale a 20% dos gêmeos. Então, é a minoria, né? Dos gemelares que têm uma placenta só, eles são sempre idênticos. Então, vão ser sempre ou duas meninas ou dois meninos, né? Então, o que muda na gestação monocoriônica é que ela pode ter uma bolsa ou duas bolsas amnióticas. E quando que isso é determinado? Então, o zigoto, a depender do momento em que ocorreu o estímulo para a divisão, ele pode ser classificado como uma placenta e duas bolsas, aliás, duas placentas e duas bolsas, uma placenta e duas bolsas, ou uma placenta e uma bolsa. Então, se esse embrião ele se dividiu até o 4º dia do desenvolvimento embrionário, nós vamos ter uma gestação de duas placentas e duas bolsas separadas, ou seja, uma gestação gemelar dicoriônica diamniótica. Se a divisão ocorreu entre o 4º e o 8º dia, essa gestação ela vai ser uma gestação de uma placenta com duas bolsas. Então, uma gestação gemelar monocoriônica diamniótica. Agora, se o embrião demorou ainda mais um pouco para se dividir, para ter esse estímulo da divisão, e essa divisão ocorreu entre o 8º e o 12º dia, a gestação vai ser uma gestação de uma placenta e uma bolsa, tá? Agora, se o gêmeo, esse zigoto, na verdade, demorou ainda mais para se dividir, então o estímulo da divisão veio depois do 12º dia de desenvolvimento embrionário, essa gestação resolveu se dividir de uma forma muito tardia, né? Apesar de muito rara, essa divisão ela não acontece completamente. Então, esses gemelares, eles são unidos por alguma parte do corpo, né? Que é o que a gente define como gemelaridade imperfeita, ou gêmeos unidos. Então, a divisão após o 12º dia do desenvolvimento acarreta em gemelaridade imperfeita. Então, aqui tem um resuminho, tá? Das classificações dos gemelares, com relação tanto à zigoticidade quanto à corionicidade. Então, lembrar que a zigoticidade é do número de embriões que deu origem àquela gestação. Então, dizigóticos são 2 embriões e monozigóticos vem de 1 embrião. Lembrar que os dizigóticos é a maioria das gestações e todas as gestações que vêm de 2 embriões vão ter 2 placentas e 2 bolsas separadas, tá? Agora, gemelares que vêm de 1 embrião só, pode ter o número de bolsas e placentas diferente, a depender do momento em que esse embriãozinho resolveu se dividir. Então, a maioria desses embriões, eles se dividem entre o 4º e o 8º dia, em que vão culminar numa gestação monocoriônica diamniótica, ou seja, uma gestação de uma placenta e 2 bolsas. E, em segundo lugar, ele se divide em frequência para uma gestação de 2 placentas e 2 bolsas, e
mas raramente aqueles gemelários de uma placenta e uma bolsa. E aqui eu trouxe para exemplificar como que é feito o diagnóstico de uma gestação gemelar e principalmente como é feito o diagnóstico da corionicidade, como é determinada a corionicidade na ultrassonografia. Um conceito importante que eu gostaria de passar para vocês é que essa determinação da corionicidade é melhor feita quanto mais precoce. Então, se for feita até a 14ª semana de gestação, ela é feita de uma forma muito precisa. Após essa idade gestacional, ela acontece, assim, a gente consegue determinar, mas já com um grau de imprecisão, né? Então, essas imagens são todas feitas no primeiro trimestre. Então, aqui são imagens ultrassonográficas. Essa foi realizada por via transvaginal, mostrando 2 sacos gestacionais separados. E no interior de cada saco gestacional apresenta um embrião. Então, essa é um tipo de gestação, um exemplo de uma gestação de 2 placentas e 2 bolsas separadas, né? Então, uma gestação dicoriônica diamniótica. Agora, as gestações monocoriônicas, nesse mesmo momento dessa imagem da gestação dicoriônica, eu tenho essa imagem aqui. Então, percebam a diferença de uma gestação dicoriônica para uma gestação monocoriônica. A monocoriônica, nessa idade gestacional em que a gente faz o transvaginal, a gente identifica um saco gestacional só e 2 embriões no seu interior. Então, percebam que não tem divisão entre eles, né? Eles estão dentro do mesmo saquinho gestacional. Isso é uma gestação gemelar de uma placenta. Agora, para determinar se ela é uma gestação de uma placenta com 2 bolsas ou uma placenta e uma bolsa, nós tentamos identificar na ultrassonografia a membrana interamniótica. Então, nessa imagem aqui, ó, eu observo uma membrana interamniótica separando os 2 fetos, e nessa imagem não vejo a membrana interamniótica. Então, essa é uma gestação de uma placenta só e 2 bolsas, tá? E essa é uma gestação de uma placenta e uma bolsa, tá? E por que é tão importante determinar a corionicidade no primeiro trimestre? Primeiro, a corionicidade é o que determina, é o fator que mais determina o desfecho perinatal daquela gestação. Por quê? Porque os gemelares de uma placenta só, eles têm muito mais complicações durante a gestação do que as gestações de 2 placentas. Então, a gestação de uma placenta só tem um risco de óbito de um ou dos 2 fetos 3 a 5 vezes maior do que as gestações de 2 placentas. E também, não só a mortalidade, mas a morbidade, principalmente neurológica, de desenvolvimento neurológico, ela também é pior nos gemelares de uma placenta comparado aos gemelares de 2 placentas. Além disso, os gemelares monocoriônicos, são aqueles gemelares de uma placenta, eles têm complicações específicas só deles. Por quê? Porque uma placenta só é dividida para os 2 bebês, né? Então, há um compartilhamento vascular, né? Eles compartilham o território vascular e eles têm ligações entre os vasos sanguíneos, entre os 2 bebês. Então, uma placenta para os 2 bebês, ela não é dividida igualmente. E, além disso, tem essas comunicações entre os vasos sanguíneos dos 2 fetos, né? E isso podem ser ligações equilibradas ou desequilibradas. Quando há um desequilíbrio entre essas ligações, a gente pode ter como, por exemplo, a síndrome de transfusão feto-fetal, que é um desequilíbrio em que existe a transferência de sangue de um embrião, que a gente chama de doador, para o outro embrião, que a gente chama de receptor. Então, há uma diferença de peso, há uma diferença de líquido amniótico, há uma diferença de fluxo sanguíneo entre os 2 bebês. Então, a gente determinar a corionicidade, a gente consegue planejar melhor como fazer o segmento das gestações, né? Então, o segmento da gestação monocoriônica, que é aquela de uma placenta só, a gente faz uma avaliação a cada 15 dias no ultrassom a partir de 16 semanas. Então, quinzenalmente,
faz-se uma avaliação de peso, de líquido amniótico e de fluxo pelo Doppler, justamente para fazer um diagnóstico precoce dessas complicações da monocorionicidade, né? Já as gestações de 2 placentas, ela é vista no ultrassom a cada 30 dias, né? Que são gestações que têm menor risco associado, né? O planejamento da gestação também inclui a idade gestacional do parto, que é diferente a depender de qual a classificação da gestação. Então, se eu tenho um gemelar de 2 placentas, né, que é o gemelar que tem menor risco, essa gestação ela pode ir até 38 semanas, né, sem nenhum risco adicional. Agora, se eu tenho gemelares de 1 placenta só e 2 bolsas, essa gestação ela agrega maior risco e risco de mortalidade, portanto, a idade gestacional do parto ela é abreviada para 36 semanas, né? Agora, as gestações de 1 placenta e 1 bolsa, em que os 2 fetos ficam juntos na mesma bolsa de líquido amniótico, elas têm um grau de complicações maior ainda. Então, além dessas ligações vasculares às vezes serem mais intensas e mais próximas, né? Porque os cordões eles podem ficar mais próximos. Os 2 bebês dentro da mesma bolsa, eles podem enovelar o cordão, eles podem fazer um emaranhado no cordão umbilical dos 2 fetos, né? Então, essas gestações, como tem o maior risco, a gente faz o parto entre 32 e 34 semanas. Aí, essa idade gestacional, a gente vai definir mais ao certo, a depender se essa gestação tem algum grau de complicação a mais, tá? Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Gostaria de agradecer novamente o convite, falar que eu represento aqui toda uma equipe, né, do setor de gestação múltipla do Hospital das Clínicas e estou disponível para tirar qualquer dúvida ou qualquer questionamento, tá? Por esses 2 e-mails e fico à disposição para que vocês precisarem tirar de dúvida, tá? Muito obrigada e aproveitem o curso. Muito obrigada, doutora Scarlett. Muito clara a sua descrição, né? Eu vou esperar aqui as perguntas do chat que me passem, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu li outro dia um artigo que me pareceu de ficção científica, porque os pesquisadores, eles mostravam que à medida que avançava a gestação, era possível identificar configurações que eles chamavam de gestalt de riso e gestalt de choro nos fetos, a partir da ultrassonografia, né? Daí eu falei assim, bom, deixa eu perguntar para a doutora Scarlett o que ela acha disso, né? Quer dizer, isso é possível? De algum modo, eles não se arriscavam a dizer que o feto estava feliz ou que ele estava triste, obviamente, mas que a configuração de riso ou a configuração de choro já estava lá, já estava, não é alguma coisa que vai se desenvolver depois, né? Mas já se desenvolve antes, né? Tem alguma chance disso ser usado como um indicador? Porque vai que eu olho os meus fetos e eles estão lá o tempo todo com uma configuração de riso, talvez eu chegue a uma conclusão diferente sobre esse desenvolvimento inicial do que se o tempo todo eles estiverem com uma configuração de choro. Agora, até que ponto, né? Existe possibilidade técnica de fazer isso? Eu estou vendo agora que vocês acompanham determinadas gestações a cada 15 dias, né? O que a senhora acha? Bom, Emma, boa tarde. Sim, temos estudos, né, na literatura em medicina fetal com relação a expressões que a gente consegue adquirir pela ultrassonografia, principalmente pela ultrassonografia 3D e 4D. Então, eu vou te dar alguns exemplos de alguns estudos até que a gente está desenvolvendo aqui no setor de medicina fetal do Hospital das Clínicas, em que nós avaliamos a dor, né? As faces de dor
dos fetos com malformação. Então, existem duas linhas de pesquisa aqui. Uma é com fetos que têm mielomeningocele. Então, são aqueles fetos que têm aqueles defeitos, né, na coluna, né, tem a coluna que não se fechou adequadamente. E antes de um procedimento invasivo, então, na verdade, concomitante, né, a gente coloca o 4D, então a gente fica observando a expressão do feto e a gente funciona para fazer uma anestesia no feto. Então, a gente consegue observar a expressão do feto na hora da punção. Então, com esse dado, a gente consegue entender que o feto, sim, sente dor e a expressão de dor no momento da punção. Então, essa é uma linha de pesquisa. E a outra linha de pesquisa é da doutora Maria de Lourdes Brizot, em que os fetos com gastrocise, então aqueles fetos que têm um defeito de abertura no abdômen, né, em que tem as alças abdominais exteriorizadas, né, no líquido amniótico, em que é avaliado por um tempo de 30 minutos, ultrassom 4D, a expressão facial. Então, com isso, a gente vai, ainda não é uma pesquisa que está em andamento, então a gente vai avaliar essas expressões e entender se a gente já tem algum sinal de dor ou de sofrimento, né, daquele feto no intraútero. Então, realmente, assim, a gente consegue perceber no ultrassom 4D expressões que o feto dá risada, ele estimula, assim, simula um sorriso e expressões de mais amargas, né? Assim, uma expressão mais triste. Então, são coisas que podem ser avaliadas, assim. Que interessante. Eu tenho um pessoal aqui que está assistindo que deve estar adorando a sua resposta, falando assim, quero falar mais com a doutora Scarlett. Não, sem dúvida. Tal. Tem um pessoal aqui um pouco preocupado com a questão de um falecer e o outro não, né? Eu vi alguns comentários aqui de pessoas questionando, falando sobre isso, né? Quer dizer, são gêmeos, um falece e o outro não. Isso é comum, não é comum? Como é que a gente faz? Enfim. Certo. Depende muito da coronicidade, né? Gestações de duas placentas, que são as gestações dicoriônicas, elas são independentes, né? Então, o óbito acontece muito infrequentemente. Então, assim, a frequência de óbito nessas gestações é mais baixa. E se acontecer o óbito de um dos fetos, ele não vai impactar no outro feto, tá? O impacto no outro feto é muito pequeno. Então, agora, assim, em gestações monocoriônicas, que tem uma placenta só que divide aquela circulação vascular, esses óbitos acontecem de uma forma mais frequente, tá? Estima-se aí pelo menos 10 a 15% das gestações têm óbito de um ou dos dois fetos, né? E se acontecer o óbito de um dos fetos, numa gestação monocoriônica, pode impactar no outro feto de formas diferentes, desde nenhum impacto, né? Se acontecer o óbito, na verdade, no começo da gestação, nós não observamos muitas consequências ou sequelas no outro cogemelar. Agora, se acontece numa idade gestacional mais avançada, o óbito de um pode levar a um hipofluxo, né, uma diminuição da vascularização para o outro feto, e isso faz com que ele possa ter sequelas, né, principalmente neurológicas, ou também vir a óbito. Então, e essa consequência ela é imediata. Então, por exemplo, se eu, numa ultrassom de rotina, diagnostiquei o óbito de um dos gêmeos e o outro está vivo, como nós atuamos? Então, há uma avaliação do bem-estar desse feto, mas não há necessidade de sair correndo para realizar o parto, porque se aconteceu alguma sequela ou alguma consequência, isso já aconteceu no momento do óbito. Então, em gemelares de uma placenta, isso é bem mais delicado do que em gemelares de duas placentas. Perfeito, perfeito.
Eu acho que nós estamos com o horário um pouco apertado, né? Já ultrapassamos aqui o horário. Podemos avançar, Vinícius? Eu acho que sim, eu acho que sim, né? E- eu sempre tenho essa questão de por que tantas mães, né, e filhos, óbvio, estão equivocados acerca da zigosidade, né? Se são mono ou dizigóticos, né? Uhum. Essa é uma questão que para mim, porque aparece nas nossas pesquisas e tal, né? Mas podemos ir adiante. Assim, eu acho que é uma coisa que seria interessante, né? A gente conversar, inclusive porque estamos aqui com gêmeos e com pais de gêmeos e tal, e de onde tanta gente erra, né? Inclusive os médicos que fizeram o parto e tal, né? Mas vocês que sabem, podemos ir podemos ir adiante, desculpa. Quer comentar, Scarlett? Acho que assim, você fica à disposição se precisar de tirar mais dúvidas, né? Tem um e-mail e tudo mais, mas realmente isso intriga muito as gestantes, né? Quando são gestantes, elas chegam e elas querem saber se os bebês vão ser idênticos, se podem ter casal. Então, é uma coisa que é bem frequente, né? E com relação a essa avaliação do pré-natal para saber se é idêntico ou não, se são duas placentas, aí não vai dar para saber se é idêntico ou não, né? Vai ter que esperar nascer. Mas se forem monocoriônicos, eventualmente, se esse diagnóstico foi feito muito tardio, então acontece um erro muito maior, né, da corionicidade. Porque as gestações de duas placentas, ao longo da gestação, ela vai perdendo algumas características que determinam que são duas placentas. E aí eles são semelhantes na imagem com gestações de uma placenta. Então, a depender de quando que foi feito o diagnóstico de corionicidade, há um erro mesmo durante a gestação. Mas são coisas que daria para falar a tarde inteira, né? Com certeza, doutora Scarlett. Muito obrigada. Sim. Agradeço. Muito obrigada. Vamos continuar em contato.